Pessoal, bom dia, que Deus abençoe a cada um de nós que estamos nessa manhã. E se você está aqui comigo, é porque você me acompanha, gosta daquilo que é falado e quer entender mais sobre o mundo espiritual. Primeiramente, eu quero falar sobre identidade roubada e legados geracionais. Isso é um assunto que, quando falamos de legados geracionais, já ouvimos algumas pessoas falando, mas quando falamos de identidade roubada, vocês têm me ouvido falar muito sobre uma identidade roubada. E eu estava refletindo sobre Mefibosete. Mefibosete, ele vem de uma linhagem que Saul, seu avô, tomou decisões, todas elas baseadas em desobediência. Saul recebe um legado para ser rei, porque o povo o aclamou, e ele descumpre a oportunidade que lhe foi entregue, gerando sobre si um espírito de surto, um espírito de loucura e um espírito de perseguição ao escolhido de Deus, que era Davi. Ao ponto que o profeta Samuel vira para ele e diz: era melhor obedecer do que sacrificar, porque tudo o que foi orientado diante da oportunidade, ele não cumpriu, rasgando assim a profecia e a oportunidade que Deus tinha. Mefibosete, quando pequeno, cai, passa a se tornar defeituoso, das pernas, e ele, de favor, depois de vir de uma linhagem de rei, ele vai morar em Lodebar. Em Lodebar, ele passa a ser mais um no meio da multidão, apesar dele carregar uma linhagem. Davi, que tinha uma aliança, uma amizade almática com Jonathan, que era filho de Saul, lembra-se através do Espírito Santo: se tem alguém da família de Jonathan, para que eu use de misericórdia. Não pode ser uma outra coisa se não for o Espírito Santo de Deus. Então, todos nós temos dias ruins e dias bons. Temos heranças espirituais do Espírito Santo e temos as heranças que são os DNAs corrompidos, que é aquilo que os nossos antepassados acessaram através do sangue, e se o pecado não foi confessado, aquilo ali funciona como altares. Ah, pastora, mas eu não vejo assim. Então nós vamos para a palavra. Quando Jesus, ele foi entregue como um sacrifício vivo, ele nos orienta no Novo Testamento, através dos seus discípulos e através dos apóstolos, que nós deveríamos andar em unidade, tá? Coríntios vai dizer que o amor não é invejoso, não se ensoberbece. Efésios vai dizer sobre o escudo de salvação. Apocalipse vai falar até do estado morno em que as igrejas permanecem. Então nós somos orientados o tempo todo no Novo Testamento a vivermos debaixo do sangue de Cristo e obedecermos à sua vontade, para que sim, o sacrifício da cruz seja efetivo em nós. E um belo dia, Davi, ele lembra e pede para que tragam Mefibosete para a mesa dele. Mefibosete é adaptado a ser manco e a ser adaptado a morar em Lodebar. Vem para a mesa, a primeira coisa que é colocada em Mefibosete são vestes novas. Ele muda de posição, ele senta na mesa do rei, ele come como rei, ele se veste como rei, se conectando assim com um propósito de reinado, que ele era neto de um rei. Então em seu sangue corria o sangue real da família de Saul. Só que, muitas das vezes, Deus nos dá a oportunidade, mas se nós não entendermos que tivemos a nossa identidade roubada, que foi o caso de Mefibosete, caiu, virou coxo, foi morar em Lodebar, morar de favor na casa de uma serva, teve a sua identidade roubada, ok? Mas se não entendermos que a identidade roubada precisa ser realinhada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter as oportunidades e vamos jogá-las fora.
E o que acontece com Mefibosete? Quando ele senta na mesa, ao invés dele projetar a oportunidade, ele simplesmente joga fora aquela oportunidade, porque não tinha visão profética e nem visão espiritual de propósito. Confiando tudo na mão de Ziba, tudo. E Ziba saqueia tudo que ele tinha. Então muitos de nós estamos tendo a nossa identidade roubada e estamos sendo saqueados por conta de uma identidade que foi roubada. E por que nós não reconstruímos a nossa identidade? Porque não andamos com o Espírito Santo, é muito simples. O Espírito Santo, ele é realinhador de propósito. A Bíblia diz, através de Jesus, que ele é consolador. Então ele cura, ele ressignifica valores, ele reconstrói padrões, ele mostra destinos, ele te levanta para viver projetos, processos, e ele tem o papel de realinhar você no teu propósito. No caso de Mefibosete, Mefibosete é convocado a sentar na mesa e assumir assim a sua linhagem de neto de rei, filho de príncipe. Mas ele, adaptado à identidade roubada, adaptado ao processo de Lodebar, adaptado a ser uma pessoa que cocheava, adaptado a viver de favor na casa de uma serva, ele tem comportamentos de servo. E Davi esperava dele que ele tivesse comportamento de senhor. Ziba era servo dele, mas Ziba tem comportamentos de senhor. Vai até Davi, saqueia tudo, e Mefibosete continua sem nada. Então, resumo da história. Enquanto a tua identidade não for tratada no Espírito Santo, tudo que vier de acesso na sua mão, Satanás tem poder de saquear. Ah, pastora, Satanás não tem poder nenhum. Isso é o que você fala, tá? Nós temos muito esse hábito de dizer, tá amarrado, tá repreendido, Satanás não entra, Satanás não faz. Uma das maiores ferramentas que o diabo levantou neste século é a identidade que rouba. E quando ele rouba a identidade, ele coloca soldados que permeiam nas nossas áreas difíceis e vão tirando tudo que é nosso. Relacionamentos, família, oportunidades futuras, mesas de reis, oportunidades de rainha. E Deus está dizendo para você esta manhã, reconstrua sua identidade em Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas falando de identidade, que elas não têm identidade construída nem base sobre elas. Porque ter uma identidade é carregar vida com Deus, vitalidade através do Espírito Santo de Deus. Não é aquilo que falo, mas é aquilo que eu vivo. Então que nessa manhã você possa enxergar, porque o ciclo repetitivo, ele nada mais é do que a identidade roubada. O ciclo repetitivo nada mais é do que as oportunidades perdidas. O ciclo repetitivo nada mais é do que aquilo que está entregue nas suas mãos e que você vem perdendo o tempo todo. Quer ver um exemplo? Teu dom. Você tem um dom, mas você vende teu dom toda hora para alguém. É o caso de Mefibosete. Ele recebe a oportunidade, ele recebe a mesa, ele recebe a produção financeira, mas ele vende para Ziba. E por quê? Por falta de conhecimento, por falta de relacionamento. Porque não significa que você está numa mesa que você está salvo. Não significa porque você recebeu uma oportunidade que você está liberto. Na verdade, aquela oportunidade era a aliança que Davi fez com Jonathan. Então, assim como existem as maldições hereditárias, existem as promessas hereditárias. A promessa é feita a Abraão, se cumpriu na vida de Jacó. Então, muitos de nós estamos também debaixo de uma promessa, mas estamos tão impregnados daquilo que nos foi roubado e não conseguimos reconstruir identidade. Tem pessoas que elas ficam refazendo o caminho o tempo inteiro. E por quê? Porque não investiram em suas identidades espirituais, que é a identidade do Espírito Santo de Deus. Então que nesta manhã, irmãos, você possa enxergar as possibilidades que Deus tem levantado para você. Que você possa entender que tem ciclos que estão se repetindo. E por que esses ciclos se repetem? Tem uma palavra que eu gosto muito, enquanto eu não entendi ela, muita coisa na minha vida não mudou. O que adianta ganhar o mundo inteiro e eu me perder? O que adianta você pregar bonito, falar bonito, entregar bonito, vender uma imagem bonita,
e andar perdido emocionalmente, quebrado espiritualmente, não adiantou de nada. Se Jesus voltar, você vai para o inferno, com todo o teu conhecimento. Então a palavra de Deus para nós, essa manhã eu incluo-me, porque todas as coisas que eu entrego aqui, vocês podem ter certeza que elas estão servindo em primeiro lugar para mim. Porque nós temos que estar sempre ressignificando nossos comportamentos e padrões. Então que nessa manhã tão profética, espiritual, você possa enxergar que aquilo que foi roubado de você na sua infância, na sua juventude, não pode continuar sendo roubado. Você precisa reconstruir a sua vida em Cristo. Você precisa ressignificar os seus valores, o seu padrão e construir um novo tempo profético através do Espírito Santo de Deus. Então, alinhe o teu propósito com o Espírito Santo. Como? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo e não com a religião. Se relacionando com o Espírito Santo, mergulhando na ativação das águas profundas para viver um tempo profético e espiritual nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Eu espero que você compartilhe esta live. Nós estamos lançando agora a Masterclass Identidade, tá? Para você que quer entender de oportunidades, para você que quer ter velocidade na reconstrução, para você que quer viver a vitalidade do Espírito Santo e não quer mais ser saqueado por Satanás, nós teremos a Masterclass Identidade. E eu creio, irmãos, que um novo tempo se inicia para nós. Se você quer a Masterclass Identidade, se você quer fazer uma mentoria particular comigo e entendeu que identidade é a coisa mais importante. Se você não movimentar a tua identidade, você não chega a lugar nenhum. Então mande sua mensagem aí no direct, fale comigo. Eu quero reconstruir a minha identidade. Deus abençoe. Tchau, tchau.